Nós vamos receber uma pessoa super especial aqui no palco. Não temos mediador nesse momento, o palco vai ser todo dela, que é a nossa querida Flávia Vivaldi, a quem a gente recebe com uma calorosa salva de palmas. A Flávia vai tratar a mesa com a gente sobre convivência escolar, educação inclusiva e desenvolvimento humano, desafios e possibilidades. Nossa querida Flávia Vivaldi é professora, pesquisadora, convidada da Faculdade de Educação da Unicamp, doutora em Educação e mestre em Psicologia Educacional pela Unicamp, especialista em Relações Interpessoais e Desenvolvimento da Autonomia Moral na Escola pela Unifran, magíster em Programas de Intervenção Psicológica e em Contextos Educativos pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Madrid. Também é psicopedagoga pela PUC Minas, pesquisadora de grupos de estudos Ética, Diversidade e Democracia na Escola, do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp e grupos de estudos e pesquisas em educação moral da Unicamp e da Unesp. Pesquisadora integrante do Grupo de Trabalho de Moralidade da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. Professora do curso de pós-graduação As Relações Interpessoais na Escola, das Competências Socioemocionais à Personalidade Ética, do Instituto Vera Cruz. Realiza pesquisas sobre as práticas morais, o desenvolvimento de personalidade éticas e a implantação dos planos de convivência na escola. Flávia, é uma honra recebê-la aqui conosco, viu? Uma excelente palestra. Boa tarde, pessoal. Eu sempre esqueço de colocar a coisa mais importante do meu currículo. Eu sou de Poços de Caldas, gente. Uma mineira no meio de muitos paulistas, e adoro estar aqui com vocês, e principalmente porque somos da educação, eu sou da educação a vida toda, e pretendo falar um pouquinho com vocês sobre aquilo que tem sido o meu objeto de estudo ao longo já de alguns anos, e que tem tudo a ver com o tema do seminário. Quando me foi feito o convite, eu fiquei na dúvida, porque eu falei, a minha especialidade não é educação especial. A minha especialidade é convivência. São as violências que acontecem na escola, são as relações interpessoais. Mas quando a gente para pensar em educação especial, educação inclusiva, equidade, não tem jeito de não associar esses temas à convivência. Não sei qual é a realidade de vocês, mas eu sei, pelas pesquisas que a gente desenvolve, que a convivência tem sido um grande desafio para as escolas e para todas as redes, sobretudo depois do cenário da pandemia. Ai, Flávia, a pandemia já ficou para trás. Mais ou menos. Ainda estamos vivendo impactos, reflexo dos impactos da pandemia, sobretudo os impactos gerados pelo distanciamento, pelo isolamento social, o quanto isso acarretou de prejuízo mesmo no desenvolvimento dos jovens, das crianças, do ponto de vista social. E isso, claro, traz um comportamento diferenciado, traz um outro cenário para as escolas e para as redes. E é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Eu começo sempre trazendo alguns dados. É interessante a gente que trabalha com educação partir de algo concreto, partir de dados de pesquisa, para sair daquela zona do achismo. Educação se faz com muito conhecimento, consciência, e jamais com achismo. Eu costumo dizer que a nossa área é uma área que muitas vezes é invadida pelos leigos. Talvez seja a única profissão, a área de educação, os profissionais de educação, que tem toda uma população de leigo que muitas vezes quer nos ensinar o nosso trabalho. Não sei como é que é isso para vocês, mas isso é muito comum. As escolas sofrem com isso, por quê? Porque recebem famílias de leigos, recebem, às vezes, pessoal do legislativo, querendo ditar o que a escola deve fazer, como o professor e professora devem ensinar. E isso a gente precisa evitar. E só se evita isso com conhecimento.
com conhecimento que seja, de fato, robusto, né? Por isso, a necessidade dos dados. E eu começo com um dado triste, que traz exatamente o quanto os índices de violência interpessoal cresceram a partir da pandemia. Vejam que, em 2019, nós não tínhamos 30 mil ocorrências no sistema de registro da Rede Estadual de São Paulo, né, do Conviva, e isso aumenta de forma substancial em 2022, que nós vamos para mais de 71 mil registros. O nosso grupo de pesquisa estava muito certo de que isso iria acontecer em 2022. Mas a nossa surpresa foi 2023. Por quê? Porque continuou subindo. Nós ainda não temos os dados de 2024, desses registros, né, do Conviva, mas temos outros. Não conseguimos ainda um declínio das violências no âmbito escolar. E olhando para o cenário da violência, é importante a gente lembrar que nós temos hoje jovens, crianças, né, adolescentes, que estão muito expostos às violências de forma geral. Exatamente pelo comportamento social que eles têm, de consumir muito desse material nas redes sociais, né, em todo o material da internet que eles se utilizam. E esse material tem trazido um processo que é o contrário do que a gente pretende, e do que é tema do seminário, que é um processo de desumanização, um processo de dessensibilização. Então, já temos uma geração que não consegue se sensibilizar com a dor do outro, não consegue manifestar empatia com a dor do outro. E isso tem sido visível. Em todos os lugares por onde a gente passa, a gente tem depoimentos dessa natureza, né? Temos também registros tristes sobre o adoecimento mental, tanto de crianças quanto de adolescentes, né? Ou seja, temos uma juventude que está adoecida. Só no estado de São Paulo, nós temos 82% de acréscimo dos casos de autoagressão e de tentativa de suicídio. É muito, gente. É muito. Pela primeira vez no nosso país, nós temos mais procura por atendimento de depressão ou ansiedade por parte de crianças e adolescentes do que adultos no SUS. Ou seja, nossos estudantes estão adoecidos, assim como nossos professores e professoras. Porque o adoecimento do estudante é também reflexo do adoecimento da família, e isso impacta na saúde de quem trabalha com esse público. Todos e todas aqui presentes sabem disso. Vivenciam de forma direta ou indiretamente essas questões, né? Vocês devem ter levantamentos no município de vocês do adoecimento dos professores e professoras pós-pandemia. E tem a ver com isso. Tem a ver com esses poucos dados que eu trouxe dessa natureza. Mas eu também gostaria de trazer alguns dados importantes para a nossa conversa de agora, e que foram coletados de uma pesquisa que foi feita o ano passado, em maio do ano passado, que escutou um número muito considerável, quase 165 mil estudantes, né, do Brasil inteiro, quer dizer, o Brasil inteiro foi muito mais, mas só nas redes municipais e estaduais, né, aqui estadual da região de São Paulo, do estado de São Paulo, foram quase 165 mil estudantes que foram escutados. E eu trouxe alguns dados que nos importam e nos interessam para a nossa reflexão de hoje, tá? Então, vamos olhar para essas questões em que os estudantes não concordaram ou concordaram mais ou menos. As cores paulistas são laranja e amarelo. Verde e azul é a média nacional. Então, pelo gráfico, vejam que a média paulista, as médias paulistas, tanto de 6º e 7º ano, quanto de 8º e 9º, são maiores do que as médias nacionais de discordância com as seguintes afirmações. Na minha escola, tem pelo menos um adulto
em quem eu confio. E aí, o nível de discordância, né, nós estamos falando da realidade paulista, é maior do que a média nacional. Outra afirmação, eu me sinto bem na escola. De novo, temos uma discordância muito acentuada dos estudantes. E vejam, percebam nos próximos gráficos, que à medida que eles avançam na idade, né, e vão para o 8º e 9º ano, os índices pioram. Eles mostram mais insatisfação com o ambiente escolar. Isso tem que ser significativo para nós. Para vocês que estão à frente das secretarias. Eu estive secretária de educação do meu município. E eu sei o quanto é pesado esse cargo. O quanto é difícil a gente conseguir lidar com todas as demandas administrativas, burocráticas e financeiras. E mais do que isso, cumprir a função social da educação pública, que é devolver para a sociedade seres humanos melhores. Isso não é pouco, mas é a nossa obrigação, né? Quem trabalha com a educação pública precisa ter esse compromisso. E aí, quando a gente se depara com esses dados, a gente fala, alguma coisa não está dando certo no que diz respeito à convivência, às relações humanas, né? E aí, um outro dado em que a discordância dos estudantes paulistas é maior do que a média nacional. Existe um ambiente seguro na escola. Eles não concordam. Olha, 50% dos estudantes não concordam, 52% não concordam com essa afirmação. Isso é muito sério. E aí a gente tem, sinto que os adultos me acolhem na escola. E de novo nós temos, olha, 59% de estudantes dizendo, não, isso não é verdade. Ou então 61%, olha, a turma de 8º e 9º ano, dizendo, não, isso não é verdade. E eu escutei a palavra acolhimento hoje de manhã várias vezes. Aliás, acolhimento foi uma palavra que foi desgastada na pandemia. Todo mundo falou em acolhimento. E eu quero dizer para vocês que acolhimento é uma disponibilidade afetiva. É uma postura ética que precisa existir em quem trabalha com o ser humano sempre. Quando os estudantes dizem, eu não me sinto, eu não vejo, né, não sinto que os adultos me acolhem, isso já nos dá uma pista que o sentimento de pertencimento deles é absolutamente pequeno. E o sentimento de pertencimento é uma condição para que o desenvolvimento integral do estudante aconteça. Quando a gente não se sente pertencente ao local do trabalho, né, ou à escola, no caso dos estudantes, as coisas não vão bem. O desempenho é óbvio que não vai ser bom, mas mais do que o desempenho em termos de indicadores numéricos, é a qualidade de vida que esses estudantes têm num ambiente que às vezes eles ficam quase que o dia todo. Quando a gente pensa no período estendido, os meninos e meninas ficam mais tempo nas escolas do que nas próprias casas. Pelo menos acordado, né? Em casa dormindo, aí não adianta. Bom, mais um dado que é importante da gente olhar com bastante atenção, olha, o ambiente é bom para todo mundo aprender. Aqui nós estamos falando de equidade. Todo mundo aprender é um direito, mas ele só vai ser respeitado se a escola entender qual é o sentido de equidade. Se a escola entender que eu preciso trabalhar com a heterogeneidade que existe na minha realidade. Enquanto nós tivermos um trabalho homogêneo, imaginando que todos os seres humanos aprendem da mesma forma e no mesmo ritmo, sempre nós vamos ter gente para trás. Sempre nós vamos ter uma porcentagem de estudantes que não conseguem avançar nos seus estudos e acabam abandonando. Esse dado do ambiente, do direito de aprender, também se aproxima do seguinte, olha, todos podem participar das decisões no dia a dia da escola? E aí os estudantes paulistas, mais de 44%, dizem que não, eu não concordo com isso.
Quando a gente fala de espaço de participação para estudante, nós estamos falando de uma característica do modelo de gestão, que é o modelo de gestão que existe em todos os documentos oficiais de educação, a começar da Constituição brasileira, que é um modelo de gestão democrática. Concordam comigo? A participação é condição de um ambiente que seja democrático. Mas não há concordância por parte dos estudantes, não só paulistas, mas do Brasil inteiro, em que haja espaço de participação efetivo. E aí a gente fica pensando, que modelo de gestão democrática nós temos nas nossas escolas? Que modelo de gestão das relações nós temos nas nossas escolas? Será o mesmo modelo que eu, Flávia, vivi quando estava lá, naquela época era ginásio? Muito provavelmente. Infelizmente. Né? E aí nós temos, eu posso me expressar com liberdade. E aí, olha, os estudantes de 8º e 9º ano, 75% dizem que não concordam com essa afirmação. Então, de fato, o espaço de protagonismo, que é tão defendido, e eu tenho absoluta segurança de dizer que todos e todas aqui presentes defendem essa ideia, não está acontecendo de fato na percepção dos e das estudantes. Porque essa foi a escuta do nosso público-alvo, que são os estudantes. Né? E aí a gente tem mais um pouquinho, vejam, do discordar, né, dos itens de discordância. Profissionais respeitam e valorizam estudantes. Novamente, nós temos 42% e 52% dos estudantes paulistas dizendo não, não concordamos com isso. Não temos o respeito dos profissionais que trabalham conosco. Mas o contrário também. Olha, estudantes respeitam e valorizam professores na escola. Eles também não concordam com essa afirmação. Ou seja, há um reconhecimento por parte dos estudantes que o respeito não é uma realidade nas relações vividas na escola. E quando há ausência do respeito, nós temos um cenário propício para todos os tipos de problemas de convivência. Todos os tipos. Desde aquele que se manifestam de maneira a perturbar os ambientes de aprendizagem, né, as manifestações perturbadoras, até os problemas de convivência cuja natureza é violenta. Os problemas de violência. A ausência do respeito é o cenário propício para esses problemas estarem cada vez mais presentes na escola. Né? Olhando ainda, e agora, olha, é um item de concordância. Então, para uma melhor convivência, e aí tem a porcentagem dos adolescentes que assinalaram que concordam com as seguintes afirmações. Para melhor convivência, é preciso garantir a segurança dos estudantes nos espaços da escola. Lembram-se do item que eles se sentiam seguros? Eles disseram, não, a gente não concorda com essa afirmação. Está aqui comprovado. Eles concordam que para uma melhor convivência é necessário que haja mais segurança na escola. E eu preciso dizer para vocês que o sentido de segurança não tem a ver só com segurança em relação às violências, por exemplo, como os ataques contra as escolas, casos de violência extrema. É também desse entendimento, né, desse conceito de segurança, a ideia de que eu posso confiar nos adultos com os quais eu convivo. Eu posso confiar algo que seja extremamente particular. Eu posso confiar que as coisas que são faladas e prometidas, né, para nós são de fato cumpridas. Então, o cenário de segurança passa por essas ideias, tanto a segurança física quanto a segurança emocional. Né? E aí a gente tem também, na concordância dos meninos e meninas, melhorar os espaços da escola para convivência. Melhorar espaços para convivência, gente, é mais ou menos a gente ter, nos espaços livres da escola, pontos de encontro. Pontos em que meninos e meninas possam se sentar para conversar. A gente fala âncoras sociais. E mais do que isso, aquilo que foi meu sonho quando eu estive secretária, só não tive fundo, né? Só não tive verba para isso. O mobiliário, o nosso mobiliário de escola ainda é aquele mobiliário individual lá do século XIX.
As escolas dos países que estão avançando em educação não têm mais mobiliário individual, são mobiliários coletivos, porque é na vivência diária do coletivo, com 3, 4, junto comigo na mesma mesa, compartilhando o material, que eu me torno um ser humano melhor. É a regulação entre pares que ajuda nisso. Mas eu sei a dificuldade que é isso, porque nossos professores e professoras não foram formados para trabalhar em grupo. Não sabem como apresentar as estratégias de educação cooperativa, por exemplo, né? E aí, trabalhar em grupo, juntar os meninos e meninas para as atividades diárias, é algo muito distante da nossa realidade. Acontece vez ou outra, uma vez por semana, mais no final da semana, porque aí o professor e a professora se sentem muito cansados daquela atividade, né? Porque quando eles não estão acostumados, de fato, dá mais trabalho. Então, assim, temos um cenário de escuta que nos evidencia que a convivência na escola e, portanto, o senso de estar todos e todas incluídos nesse espaço está deixando a desejar. Por isso a necessidade de um evento como esse, de 2 dias de imersão pensando sobre essas questões, né? Então, é importante a gente olhar para essa pauta e entender que, além desses dados, gente, nós temos outros mais tristes e que têm a ver com as violências estruturais e culturais. Vocês sabiam que existe maior severidade e incidência nas punições para alunos pretos do que para alunos brancos que tenham vivenciado a mesma questão? Hoje, escutando a fala sobre educação infantil e a necessidade que as crianças têm, né, do acolhimento, do afeto, existe uma pesquisa que mostra que as crianças de educação pretas, a de educação infantil, as crianças pretas, têm menos colo, têm menos abraço. Isso é pesquisa das nossas escolas, da educação pública. Isso é muito sério. Quando a gente fala em média, às vezes é perigoso, porque as médias, elas diluem as desigualdades. Quando a gente trabalha com bullying, né, no nosso grupo de pesquisa, que é o GPEM, faz muita aplicação do instrumento para poder medir a temperatura do bullying nas escolas e tudo mais. E aí, a gente tem dados nacionais e internacionais que mostram que mais ou menos 13,5% dos respondentes se identificam como alvo de bullying. Só que, desses 13,5%, a maior vitimização é entre estudantes negros, os de nível socioeconômico mais baixo e homossexuais. Como é que nós vamos trabalhar com equidade nesse cenário? Como é que a gente vai garantir inclusão, educação inclusiva nesse cenário? A nossa responsabilidade fica ainda maior quando a gente olha para a crueldade desses dados, que são dados cruéis, que mostram uma realidade de sofrimento num espaço que não pode ser de sofrimento. É claro que a escola não traz prazer o tempo todo e nem tem que trazer, nem tem que trazer. Mas sofrer pela omissão, sofrer pelo isolamento forçado, sofrer pelas violências diversas que acontecem, isso não. Isso não pode acontecer. Não deveria acontecer nesse espaço, né? Nesses espaços. Bom, quando a gente fala, então, nessa discrepância, né, entre os alunos pretos, negros, né, porque aí inclui os pardos também. Vejam que todos os tipos de violência, esses alunos pretos, pardos e indígenas sofrem mais. Desde a violência, olha, espalharam mentiras sobre mim, me fizeram fazer coisas que eu não queria. Sempre o mais alto verde são os alunos pardos, tá? Tiraram sarro, estragaram algo, roubaram algo, enfim. Tudo o índice entre os alunos pretos, pardos e indígenas é muito mais alto. E esses estudantes estão conosco, porque eles estão na rede pública, em maior incidência. Vocês sabem disso.
né? Eles estão ou na rede municipal ou na rede estadual. Acabou, Flávia? Não. Ainda tem mais tristeza. Vai melhorar, tá, gente? Eu vou trazer proposições, mas eu preciso fazer esse cenário para a gente poder olhar assim com muita seriedade para essa pauta. Convivência precisa ser uma pauta urgente da educação. Urgente. Quando nós olhamos para essa foi uma pesquisa sobre bullying que foi feita com um público específico LGBTQIA+. Tá? Então, estudantes acima de 16 anos ou de EJA, né, que responderam e pertencente a esse grupo. Vejam que a insegurança na escola entre estudantes trans é absurda, mais até do que o grupo LGBT. Quando eles falam para nós sobre o tipo de sofrimento, olha só, a gente se constrói se relacionando com o ódio. Isso é depoimento dos estudantes. A maior violência é falta de afeto. Porque as violências que eles sofrem são, às vezes, violências simbólicas. Não são sempre violências físicas. Né? São violências psicológicas. São violências institucionais. Porque quando a gente tem um professor ou uma professora que fala, nossa, você parece mulher de verdade. Para uma mulher trans, isso é uma violência. E a gente tem relatos de estudantes que ouvem isso de profissionais de educação. Claro que nós não tivemos formação para lidar com um cenário tão plural como nós temos hoje. Mas é algo que a gente tem que buscar. Não dá mais para a gente fechar os olhos para a realidade dessa pluralidade. E de que se nós não tivermos, de fato, conhecimento sobre essas questões, sem que seja nossa intenção, nós podemos protagonizar episódios de violência contra esse público. Por isso a necessidade de olhar para isso. Né? Vejam, quem são os agressores desse público? São, na maioria, colegas, mas 35% dos agressores desse público são docentes. São docentes, são colegas nossos, que infelizmente não têm o letramento necessário para lidar com essas pautas. Né? Depois de uma situação de bullying ou agressão, quando eles são perguntados, né? Com quem que eles conversam? E aí, 39% diz que não conta para ninguém. 44% para os amigos, né? Os que contam. 10% para os familiares. 31% para a escola. Eles estão isolados. Né? E quando contam para a escola, vejam o que eles respondem. Olha, quando eles procuram a escola, 69% diz que nada foi feito. 31% fala que alguma coisa foi feita. 86% considera que as ações são pouco ou nada eficazes. Eles estão falando da gente. Eles estão falando do nosso trabalho. E nós temos que olhar para isso. Passou da hora da gente olhar para isso. Não tem como pensar em inclusão sem olhar para isso. O trabalho da escola sobre o tema, eles também dizem que nunca tiveram. 68% diz que nunca tiveram. E 81% diz que nunca participaram de palestras sobre isso. E aí, olha que coisa interessante. Né? Quando a gente pega um dado que é do SAEB, sabe aquele questionário que os diretores respondem? Né? Isso é de 2021, mas não acredito que vai ter muita diferença. Quando tem as ocorrências, né, aquela lista de ocorrências apresentada para os diretores, para eles dizerem se acontece, nunca acontece, poucas vezes acontece, várias vezes, eu destaquei duas. Olha, discriminação e bullying, 82% diz que isso não acontece na escola. Como assim? Como assim? Você escuta os estudantes, eles trazem esse cenário terrível para nós. E aí, quando você escuta os diretores, eles dizem que isso não existe. Eu me lembro que quando eu estive secretária, a primeira ação que nós fizemos foi aplicar o instrumento do clima escolar na rede para conhecer mais profundamente qual era a temperatura do clima escolar das escolas da rede municipal. E aí, esse instrumento, gente, ele tem 3 questionários, para estudante, para professores e para gestores. E tem perguntas que existem nos 3 questionários, são os itens de relação. E eu peguei os itens de relação, porque aí você vê a discrepância entre as respostas de estudante, professor e gestor.
Quando a gente olhava as respostas dos gestores, estava tudo positivo, tudo lindo. Então, ao apresentar os dados da rede, no momento, né, que a rede estava toda presente, eu tive que lançar mão de um argumento que eu acredito até que seja real. Né? Por que será que os gestores veem tudo como positivo? Talvez, isso é uma hipótese, porque o gestor age em todas as frentes da escola. O fato dele ser solicitado e agir em todas as frentes acaba lhes dando a sensação de que está tudo certo. Agora, entre agir e essa ação ser eficiente, existe um espaço gigantesco. Gigantesco. Esse é um dado que mostra isso. Das duas, uma. Ou há uma naturalização daquilo que é violência, mas que é visto com tanta reincidência que a gente se acostuma, e isso é fato, porque quando a gente vai dar formação nas escolas e pega aquele público que assiste, sabe o pessoal da limpeza, sabe o inspetor de aluno, sabe o pessoal da cantina, são essas pessoas que assistem às violências. Mas eles vão naturalizando, por quê? Porque acontece todo dia. E aí eles dizem, a gente acha que é brincadeira deles. A gente acha que é coisa da idade. É isso que nós temos. A realidade de vocês é diferente disso, gente? Sim ou não? Mais ou menos, né? Às vezes não, às vezes sim. Bom, considerando o ser humano que a gente quer ajudar a formar, nós temos que olhar para a educação nessa pauta da convivência com muita seriedade. E aí, tanto as ações como as políticas públicas, elas precisam ser transformadoras no sentido de que nós temos que agir sobre os discursos de ódio, nós temos que agir sobre a transformação desses valores que são tão cultuados pela juventude, que são da violência, né, que são da popularidade às custas da dor do outro. Isso precisa ser responsabilidade da escola. Eu fico muito triste quando eu ouço alguém da nossa área de educação dizer assim, mas isso não é obrigação da escola. A escola tem que ensinar. Quem educa é a família. Eu tenho vergonha alheia quando eu escuto alguém da educação falar isso. Sabe por quê, colegas? Historicamente, essa afirmação é um equívoco científico. Porque historicamente sempre foi de responsabilidade de pelo menos 3 instituições essa educação moral, que é da escola, da família e da igreja. Sempre. Então eu tenho vergonha alheia quando alguém da educação repete essa bobagem. É responsabilidade nossa, sim. Porque a família a gente não tem ingerência. A gente não tem como afetar uma família negligente, ausente. E aí eu faço o quê? Não tem jeito. Esse menino com essa família ele não vai ser nada. Isso é um equívoco científico. Não existe a possibilidade da gente fazer essa lógica, sabe? Determinista. Se ele vem de uma família violenta, de traficante, ele vai ter a mesma vida. Não. Porque a escola pode transformar. Esse ambiente escolar precisa olhar para isso. Eu falo que as armadilhas das avaliações externas cegam os profissionais. Cegam a ponto da gente só olhar para indicadores numéricos e esquecer que na nossa frente nós temos seres humanos. Seres humanos que precisam de uma chance. E essa chance somos nós da educação pública que temos que dar, que temos que garantir. E para isso, a gente precisa oferecer aquilo que eles não têm. E a primeira coisa que eu sugiro é que a gente limpe conceitos. O clima escolar é um conceito muito mais conhecido e popularizado do que a convivência, mas não são sinônimos. Quando a gente fala em clima escolar, nós estamos falando em percepções subjetivas, de sensação de bem-estar ou não. Só que tem muita escola que a gente faz a mensuração do clima, que tem clima positivo, mas que esconde desigualdades. Então não dá para eu trabalhar só no clima. Eu tenho que trabalhar com a convivência. E convivência, falar de convivência, é falar na capacidade de você
oferecer um ambiente em que a solidariedade, o diálogo, as ações sociais sejam de fato concretizadas. A convivência, ela precisa ser intencional para promover o desenvolvimento. Eu tenho muita segurança de dizer que o PPP das redes de vocês provavelmente traz objetivos de desenvolver um ser humano autônomo. Autonomia é uma palavra muito presente em PPP, certo? Só que a autonomia precisa de uma qualidade relacional que seja de respeito mútuo, precisa de uma convivência que tenha espaço de participação. A autonomia não se dá só porque eu quero. Eu preciso de intencionalidade nas relações interpessoais vivenciadas na escola para a promoção daquilo que eu coloco como objetivo no PPP. É essa a ideia. É a ideia da gente olhar para a pauta da convivência como algo que promove desenvolvimento. A convivência chegou na discussão, mas pela pauta da violência. Quando os ataques contra a escola cresceram, aí isso virou pauta nacional. Sobretudo a área de segurança pública roubou a cena da educação e começou a dizer o que a gente tem que fazer. E o nosso grupo de pesquisa foi muito acionado. Nós temos pesquisa nessa área. Nós temos uma pesquisa publicada que é o mapeamento dos ataques da escola cometidos por alunos ou ex-alunos. Quer dizer, os adultos não entram nesse mapeamento. E aí, qual é a nossa defesa? Ao invés da gente trabalhar para combater a violência, nós temos que trabalhar para promover a convivência. Percebe a inversão? Promover a convivência é buscar a garantia de direitos, de inclusão, de equidade. É isso, né? É fácil? Não, não é. É extremamente complexo, mas é necessário. O nosso grupo de pesquisa vem trabalhando nisso já há alguns anos, tem debatido, tem desenvolvido pesquisas e tem implementado projetos. Nós temos uma experiência desenvolvida em Campinas, em Paulínia, e não na rede como um todo, em muitas escolas. Eu fiz isso na rede em Poços. E aí, claro, que isso vai trazendo aprendizagens. Aprendemos muito com essas experiências. E algumas aprendizagens são necessárias da gente compartilhar. Por exemplo, existe o mito de que o clima positivo garante o bom desempenho. Isso é mito, porque o clima negativo, de fato, piora a aprendizagem. Ninguém aprende com medo, ninguém aprende com raiva, ninguém aprende inseguro, preocupado com o que vai acontecer na hora do intervalo, ou quando acabar a aula e eu não tiver mais os adultos da escola para me proteger. Então, é óbvio que o clima negativo interfere de forma negativa no desempenho. Mas o bom desempenho, além de precisar de um clima positivo, precisa, evidentemente, de uma competência pedagógica, óbvio. Precisa de atualização pedagógica, E essa foi uma aprendizagem muito interessante. Outra questão que também nos levou a modificar a nossa forma de olhar o trabalho de convivência é entender que os procedimentos que são necessários para esse trabalho, eles precisam ser coordenados, eles não podem ser pontuais. Em geral, as redes e as escolas trabalham assim: semana de combate ao bullying. O resto do ano, deixa quieto. Ou então, tem aqueles projetos, semana da amizade, semana da gentileza. Colegas, não dá. Não dá para a gente trabalhar pontualmente uma questão que é diária. Diária. Não dá. Nesse sentido, um planejamento de convivência precisa contemplar ações de categorias diferentes. Então, quando a gente fala em ação de atenção, de promoção, de prevenção e de segmento, nós estamos falando de ações necessárias quando acontece o problema. Isso é ação de atenção. Aconteceu um episódio de bullying, como é que eu faço? Eu coloco um junto com o outro, como muita gente faz? Eu sugiro que o alvo mude de escola, como muita gente faz, culpabilizando a vítima? Não. Existe o MPC, Método de Preocupação Compartilhada, que é uma estratégia pedagógica específica para tratar as violências, bullying e outras violências. Isso é atenção.
E aí a gente tem todas as ações de promoção. Ação de promoção é você ter espaços institucionais de diálogo, de participação, de rede de apoio, de acolhimento. Não são ações pontuais. E quando você faz a promoção, você automaticamente está fazendo a prevenção. E claro, eu tenho que ter as ações de segmento, de continuidade. Porque nós sentimos na pele a descontinuidade dos trabalhos. Poços de Caldas teria sido o primeiro município do país a ter a convivência como política pública, porque nós já estávamos com um projeto de lei para ser assinado. Mas, infelizmente, houve uma incompreensão por parte do Executivo, que, ao mesmo tempo que assinou o projeto de lei numa solenidade gigantesca, também fez adesão à escola cívico-militar, que é o extremo oposto de tudo aquilo que eu estou fazendo aqui. E aí, claro, por uma questão de coerência, pedi exoneração junto com a equipe e não conseguimos terminar o trabalho. O que aconteceu? Estou lá de novo, dando assessoria para poder retomar isso, porque os índices de violência aumentaram, óbvio. É uma coisa óbvia, né? E aí, então, o que a gente tem aprendido? Convivência é algo que precisa de responsabilidade compartilhada. Quando a gente olha para o mercado, tem um monte de material, e eu vi aí nos estandes, né? De socioemocional, entendendo que problema de convivência é o trabalho só com estudante. E aí eu vou perguntar para vocês, vocês não têm problema entre os adultos? Só em Poços de Caldas que tem? Né? Porque assim, eu falo que quando a gente lida com essa pauta, os estudantes são os menos difíceis para a gente lidar. Hoje nós temos um cenário com as famílias que é extremamente desafiador. Extremamente desafiador. Um cenário de profissionais, entre eles, extremamente desafiador. Por isso, quando se fala em convivência, nós estamos falando da convivência de todos e todas. Não é só para o estudante, né? É fazer algo que inclua. E aí nós estamos falando do segundo P do PPP. Eu desafio agora alguém que me mostre um projeto político-pedagógico, né, da sua rede, que no segundo P tenha mais do que o regimento escolar, mais do que as regras e as sanções. Eu desafio, porque é no segundo P que a gente precisa intencionalidade para o trabalho de convivência. Mas, infelizmente, ele é mal compreendido. E ali só fica o quê? Direitos e deveres e o que acontece quando você não cumpre isso, que são as sanções, né? Vejam quanta coisa a gente precisa dar conta para poder olhar a convivência como uma aprendizagem, como objeto de aprendizagem. Hoje de manhã, quando eu ouvi o presidente defendendo que, a partir do ano que vem, precisa ser inserido, né, no currículo da escola as questões étnico-raciais, perfeito. Mas as questões étnico-raciais também são conteúdo de muitos problemas de convivência. Então, o que precisa estar no currículo é mais do que as questões étnico-raciais. É a convivência. Isso precisa ser curricular. Isso não pode ser transversal. A gente precisa de momentos que sejam para isso. Momentos para se fazer assembleia, círculo restaurativo, para se falar de si, para fazer todas as práticas morais necessárias e que causam, né, do estudo de dilemas, enfim, tem uma série de práticas que não daria para a gente falar numa tarde. Mas, enfim, existe um currículo a ser desenvolvido que é mais do que urgente da gente olhar. Tá? Bom, precisamos também entender que há pouca eficácia em muito do que está aí. Tá? Então, existe a crença de que se a gente colocar mais vigilância, mais polícia, né, fazer protocolos e manuais, que isso resolve. Posso afirmar para vocês que resolve pouco. Esse é o nosso tema de estudo há muitos anos. A gente não consegue avançar quando as ações que são feitas se resumem a essa listinha que está aqui. Então, Flávia, o que está dando certo? E aí eu vou avançar um pouquinho para poder mostrar o que a gente tem feito, tá? Para vocês conhecerem. Depois de errar,
né, depois de aprender com os nossos erros, nós ficamos 4 anos desenhando um modelo de programa que atualmente está sendo desenvolvido na rede municipal da cidade de São Paulo e na rede municipal da cidade de Vitória. A Unicamp tem um convênio, né, com a Secretaria Municipal de São Paulo, um convênio que recebeu a chancela de ser um projeto de inovação social, e isso faz toda a diferença. Primeiro projeto de inovação social, tanto da Faculdade de Educação da Unicamp, quanto da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Isso faz diferença por quê? Porque esses índices que a gente tem que o tempo todo dá satisfação, esses índices numéricos de avaliação, né, que às vezes colocam a faca no nosso pescoço, eles não cabem para a avaliação da convivência. Sobretudo quando é um projeto de inovação social. É outro modelo de acompanhamento. É outro modelo de olhar os avanços e respeitar as especificidades dos territórios. Imaginem, a rede de São Paulo não é pequena, é gigantesca. Como é que a gente faz para desenvolver um programa dessa natureza? E aí eu apresento para vocês o programa Convivência Ética e Democrática, o programa Entre Nós, né? Por que a gente escolheu convivência ética e democrática? Vamos começar daí. Primeiro porque, quando a gente fala em convivência ética, nós estamos falando de uma convivência que é balizada nos valores morais. Ou seja, a convivência que tem nos valores morais ações. O respeito acontece, não é só discurso. Por quê? Porque como a gente é da teoria da psicologia do desenvolvimento, a gente entende que o sujeito precisa ter a solicitação de algo para construir isso. Então, respeito, justiça, solidariedade precisa ser algo que seja solicitação do meio, vivenciado, não só pelo discurso, por ações planejadas mesmo. Então, ética por causa disso. E democrática, por quê? Porque a gente está propondo práticas pautadas no diálogo, na participação, na solidariedade, na justiça. Por isso, qualificar a convivência com esses 2 adjetivos, vamos dizer assim, né? E aí, assim, rapidamente, quais são os objetivos do programa? Tudo aquilo que a gente precisa pensar que precisa acontecer nas nossas realidades. Uma convivência que seja proativa, olha, proativa. Então, eu não trabalho mais como bombeiro. Antes de ter as situações e agir só na atenção, eu planejo a convivência. A convivência proativa é isso, é você ter um planejamento que te traga mais conforto nas situações. E aí não vão acontecer os problemas? Claro que vão acontecer, óbvio. O ser humano, ele precisa dos conflitos até para se desenvolver, não é? Mas quando existe intencionalidade e planejamento, você não fica só agindo como bombeiro, né? Além disso, os objetivos do programa também abrem a questão das ações de promoção, prevenção, que eu já disse para vocês, o trabalho com a diversidade, entendendo que é na diversidade que a gente tem um cenário extremamente propício para a equidade, para a inclusão, para a garantia de direitos. É muito fácil a gente trabalhar com pessoas que pensam igual, que agem igual. A realidade da escola não é essa, é de pluralidade. E é nessa pluralidade que o desenvolvimento se dá. Enfrentando as desigualdades com compromisso, para minimizar as violências estruturais. Nós não estamos conseguindo que a educação reflita de forma positiva nas violências estruturais. Os índices de racismo, de violência contra a mulher, só aumentam. E aí eu pergunto para vocês, por que nós estamos nos omitindo, nós da educação? Porque nós também temos responsabilidade sobre esses dados. O nosso compromisso é devolver um ser humano melhor. Não é só melhorar no IDEB. Porque quem faz a prova do IDEB é um ser humano que na sociedade precisa agir com humanidade. Isso a gente precisa olhar. Nós também temos, dentro dos objetivos do programa,
A questão do protagonismo que eu disse para vocês, a gente precisa abrir espaço de protagonismo, né, para os nossos estudantes, e a melhoria contínua da cidadania e valores democráticos. Isso significa que é um trabalho que não é só para a vivência dentro da escola. É eu levar para a minha vida fora da escola aquilo que eu estou vivenciando e construindo como valor de cidadania. E é nesse último objetivo que se dá a função social da educação pública. É aqui que a gente tem que olhar. É aqui que a gente tem que se desafiar e se perguntar o que eu estou fazendo para a minha rede nesse sentido. Eu preciso que vocês olhem para isso. Nós precisamos olhar para isso. Porque passou da hora, tá, gente? Está passando da hora. Bom, ainda olhando para o programa e pensando na convivência, não tem jeito da gente ter um trabalho de convivência que seja, de fato, efetivo, sem nós pensarmos em 3 vias de atuação, que didaticamente a gente separa, mas elas se interrelacionam, que são essas que estão aí. A via interpessoal, via institucional e via curricular. O que é isso, Flávia? Via interpessoal. É tudo aquilo que a gente precisa capacitar os profissionais que atuam naquele território e que incidem sobre a convivência. Então, eu trazer para a formação continuada essas temáticas, né? Bullying, a comunicação não violenta, os diferentes tipos de conflitos e problemas de convivência, todas as temáticas que envolvem a convivência, para melhorar a qualidade das relações entre os adultos da escola e os estudantes, que terão um modelo de adulto muito mais voltado para uma convivência saudável do que nós temos hoje. Isso é via interpessoal. Quando a gente fala em via curricular, nós estamos falando em abrir, sim, espaço na matriz curricular para que os nossos estudantes tenham estudos sistemáticos sobre essa temática, para que eles entendam o que é, quais são os impactos de quem, por exemplo, sofre bullying, que tem consequências para o resto da vida. Tem pesquisas longitudinais que acompanham sujeitos que sofreram bullying na infância, na adolescência, por 40, 50 anos, e comprovam os prejuízos. Os estudantes precisam ter conhecimento sobre essas questões. Quando a gente aplica o clima, o questionário do clima, a primeira aplicação, o índice de bullying é sempre muito baixo. Aí você começa a desenvolver um trabalho na escola de convivência. Aí você começa a desenvolver um trabalho de conscientização das violências. Dali a 2 anos você aplica de novo, o clima piorou. Por quê? Porque você tira da naturalização. Você traz a consciência de que aquilo que é vivenciado no dia a dia não pode acontecer, não pode ser normalizado, né? E quando a gente fala em via institucional, nós estamos falando naquilo que é vestir a camisa. É institucional, não é a ação isolada de um professor ou de uma professora, que a gente sempre tem nas nossas equipes. Alguém que esteja à frente de ações, né, de protagonismo, preocupado com essa pauta. Mas não é o coletivo. A convivência precisa ser do coletivo da escola. Por isso, institucional. Por isso, a necessidade da gestão dar apoio, não é sempre a gestão centralizar, dar apoio, formar uma comissão de convivência, e essa comissão, sim, é que vai fazer todo esse planejamento, né? Existem formas de compor uma comissão. Nesse sentido, o programa que a gente está desenvolvendo nesses 2 municípios, nessas 2 redes, não atua só na escola. Nós começamos no gabinete, com os secretários de educação, com os assessores, né, eu falo primeiro escalão. Depois a gente passa para as diretorias regionais, em São Paulo são 13, né? E depois de apresentar nas diretorias regionais é que a gente começa a chegar nas escolas. Atualmente, Vitória, que é um município muito menor, o programa já chegou nos estudantes. Os estudantes já estão com aulas. São Paulo vai chegar nos estudantes o ano que vem. Ainda está na escola com os professores e gestores. O que eles fazem, Flávia? Vou mostrar para vocês, né? E chega nas famílias e nos funcionários também. Nós temos temas de grandes módulos. Cada módulo trabalha com temas que tangenciam a convivência e tem ciclos de construção de conhecimento.
Então, tem a primeira etapa, que é de sensibilização com o tema, depois é uma etapa que é autoinstrucional, então eu preciso melhorar a minha atuação em relação a esses temas, e depois é uma transformação coletiva. Né? Então, eu, com a minha equipe da escola, avaliar o quanto nós nos apropriamos, o quanto nós estamos nos transformando. O primeiro tema é comunicação, porque comunicação é ferramenta. Então, os 2 municípios estão com comunicação. E São Paulo está avaliando, nesse momento, né, cada escola, avaliando como é que foi esse processo de transformação. Por quê? Porque se eu acho que a minha equipe, e a minha equipe também concorda, que nós não avançamos, nós não vamos para frente. Ah, então pode ser assim? Pode. Não tem essa coisa de todo mundo caminhar junto, porque as realidades são diferentes. As realidades precisam respeitar os territórios. Então, os ritmos são diferentes, os ritmos de transformação são diferentes. E isso a gente aprendeu a duras penas. Né? Não adianta querer trazer uma rede inteira igualzinho no mesmo tempo. Isso não existe, isso é impossível. Né? Então, começa com comunicação por causa disso, porque é uma ferramenta. E aí, é tudo feito por homologia de processos. O que significa isso? Significa que o desenho que se faz para gestor é muito parecido com o que se faz para professor e para estudante. O que a gente faz? Adequação de linguagem e de material. Então, para estudante, a gente tem que ter um material que seja muito mais sedutor. Então, a gente faz podcast, a gente faz pequenos vídeos, né, que os estudantes se engajem. Lá em São Paulo, a gente, inclusive, inseriu estudantes da rede, do Imprensa Jovem, para participar do podcast. Eles já participando como protagonistas nisso. Né? E aí, as coisas vão acontecendo. Bom, esse programa ele trabalha com 3 tipos diferentes de transformação, e isso é importantíssimo. Né? Primeiro, a transformação que tem a ver com os temas estudados. Então, é a primeira transformação. A minha comunicação mudou, a comunicação da minha equipe mudou, eu percebo nos estudantes que eles têm uma outra comunicação. Primeiro tipo de transformação é mais assim, a curto e médio prazo. Mas o segundo tipo de transformação que é previsto nesse programa é mais a longo prazo, que é a transformação da convivência, que é refletir na convivência a transformação da comunicação. Se a comunicação se torna mais respeitosa, é claro que vai melhorar a convivência aos poucos. Isso acontece da noite para o dia? Não, claro que não. Né? E o terceiro tipo de transformação esperado é o mais difícil de ser alcançado e o que demora mais tempo. Por isso, a questão da sustentabilidade. Um programa dessa natureza, e não é um programa de governo, é um programa de Estado. Por quê? Porque ele dura 5 anos, no mínimo. Esse é o convênio que a gente tem. Então, não é algo que a gente vai garantir que vai estar com a mesma gestão quando terminar. E isso é o ideal, porque a convivência é uma pauta que não pode ser só de política. É uma pauta humanizadora, que precisa ser um compromisso de política de Estado e não política de governo. Né? Bom, e aí, colegas, eu trago para vocês alguns materiais que talvez possa ajudar vocês. Esse é o primeiro material que a gente publicou, que foi o material que nós fizemos lá em Poços de Caldas. Tem um capítulo, que foi o capítulo que eu escrevi, que é sobre o plano de convivência, o que a gente precisa saber, né, passo a passo de como fazer. Aqui nós fizemos na rede municipal de Belo Horizonte, eu fiz junto com um colega pesquisador da Fundação Carlos Chagas, nós desenvolvemos um percurso formativo para a rede de Belo Horizonte e que culminou num e-book. Então, o QR Code é para um e-book, cada capítulo é um tema que foi trabalhado com a rede e também tem o tema do plano de convivência. E vou também compartilhar com vocês, até porque a Undime está diretamente envolvida, um material que a gente pretende que nunca seja usado, mas que é importante para os dirigentes, que já devem ter esse material, mas se não tiverem, por favor, que é esse próximo, que foi um material que nós escrevemos também, que é o que um município precisa fazer quando acontece um caso de violência extrema contra uma escola. Então, Poços de Caldas teve um caso desse. Né? Em Minas Gerais, nós temos 2 casos de morte
nesses ataques de violência extrema contra a escola. 2 mortes, uma em Poços de Caldas e uma em Uberaba. E quando aconteceu em Poços, a gente tinha acabado de escrever esse material, não tinha sido publicado. Então, eu ajudei muito a equipe de Poços, e lá foi um dos primeiros municípios a montar esse comitê de proteção, com a orientação desse documento. A gente espera, óbvio, que esse comitê atue muito mais na prevenção do que na atuação do pós-venção, na atuação de recuperação da escola. Mas cada município tem que saber o que fazer, gente. Porque nós, como a gente atua muito em Suzano, em Aracruz, em Poços, quando acontecem esses episódios, nosso grupo é solicitado. E o que a gente vive são situações que as pessoas não sabem o que fazer. Coisas do tipo assim, a primeira pergunta que eu fiz na primeira reunião lá em Poços, quando aconteceu o ataque, eu falei, já mandaram limpar o sangue da rua? Não. Falei, agora. Ninguém consegue pensar nisso porque está todo mundo em estado de choque. Óbvio, é traumático. Então, esse documento existe para isso. Né? Com a parceria da Undime e a solicitação da Unicef, nós fizemos esse material. Mas o importante não é a gente saber o que fazer quando a violência já instaurou. É a gente entender que numa pauta como a que vocês tiveram nesses 2 dias, não dá mais para nós fecharmos os olhos para esse compromisso que precisa ser de todo dirigente de educação, que é qualificar a convivência na sua rede. E aí, quando eu falo qualificar na sua rede, eu estou falando também da equipe da secretaria. Eu estou falando de todos e todas que trabalham com a educação. As pessoas, às vezes, não sabem, mas assediam. Nós temos inúmeros casos de assédio moral que acontecem direto em equipes de secretaria. Porque, infelizmente, algumas pessoas têm dificuldade de lidar com o poder. Isso precisa ser olhado com compromisso. Então, eu espero que a minha fala traga essa contribuição para vocês, no sentido de que não existe a possibilidade da gente pensar numa inclusão verdadeira sem pautar a convivência como compromisso. Um compromisso social de quem tem na educação pública a crença de que só pela educação pública a gente transforma uma sociedade. Muito obrigada, gente, pela atenção. Obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos você por essas reflexões tão importantes. E se me permite uma observação, foi tão lindo quando você disse assim, esqueci de algo muito importante na minha biografia, da onde eu vim. Quando a gente fala sobre educação integral, nós falamos muito sobre essa questão de uma educação que reconheça os espaços, de espaços que sejam definitivamente espaços educadores sustentáveis. E para a gente, de fato, ser uma mudança, a gente precisa entender qual é o nosso território, da onde a gente vem, para onde a gente quer ir e exatamente qual é o nosso papel no local onde nós estamos. Hoje, cada um de nós está em determinado município, pode ser que a vida, o destino ou as nossas escolhas nos levem para um outro local, mas, acima de tudo, a gente precisa ser uma referência positiva. E aí a gente pode se perguntar, o que um tema como esse tem a ver com esse seminário? Tudo, absolutamente tudo, porque ele resgata a nossa responsabilidade em relação às mudanças que realmente nós pretendemos ter e construir com a educação. Então, que lindo saber que você é de Poços de Caldas, um lugar lindíssimo também, quem não conhece, conheçam, é um lugar maravilhoso. E assim, mineiro tem esse jeitinho mesmo seu aí, todo especial, tudo é ali, o cafezinho é ali, um docinho maravilhoso, né? E eu convido o Danilo, da nossa diretoria, para vir aqui à frente entregar um mimo para a nossa palestrante. Um agradecimento super especial a você. E retomando o que eu disse nos primeiros dias, em relação a essa lembrança tão carinhosamente pensada, né, que é o girassol. E aí, dentro desse girassol, tem um docinho.
E para você que é mineira, leve também esse docinho para você, para adoçar seu retorno, sua viagem, né? E eu vou retomar essa reflexão com vocês em relação a essa lembrancinha que a Undime pensou dessa vez, né? E reforço uma fala que fiz no primeiro dia do nosso seminário. São tantas situações que a gente vive o tempo todo que a gente poderia ser mais amargo, a gente poderia ser mais duro, a gente poderia ser mais instável, mas não. Às vezes a gente tem que sorrir e tem que acenar. E aí não tem como eu não ter um reconhecimento com a sua fala em relação quando você disse assim, no caos, alguém tem que ter sentido das coisas e tem que ter uma tomada de decisão. E eu passei por isso hoje, inclusive. Eu estava aqui apresentando para vocês, e nós tivemos um vendaval muito forte na nossa cidade, e a Defesa Civil me ligando e eu apresentando as coisas aqui em cima. E o meu amigo me ajudou nesse momento, foi um momento extremamente difícil, porque eu tinha que apresentar aqui em cima para vocês e tinha que resolver um problema gravíssimo no meu município. E a gente não pode se negar ou desesperar nesse momento, porque se a gente desespera, a gente não faz nenhuma coisa e nem outra. E essa maturidade ela não é do dia para a noite, ela é coletivamente construída. A gente só constrói realmente a capacidade de lidar com adversidades, encarando esses desafios, aceitando a realidade, para de fato transformá-la, né? Então, muito obrigada pelas suas colocações. Sejam sempre muito bem-vindas e mais uma salva de palmas para elas.